Não fale que me conhece se você me esquece a cada esquina. Muito forte, né? Na minha jornada com Cristo, pode abaixar um pouquinho. Na minha jornada com Cristo, durante muito tempo, eu vivi dessa forma. Eu tinha minha vida na igreja, em que eu circulava ali no meio, eu tinha minha Bíblia debaixo do braço, eu tinha um vocabulário que era comum na igreja, mas fora da igreja, eu circulava muito bem com os meus colegas de trabalho, com amigos de faculdade, com os meus amigos de final de semana. E quando eu não estava na igreja, dificilmente no meio onde eu convivia, você saberia que eu era crente. Porque assim como diz aquela música que a gente acabou de cantar, eu dizia que eu amava Cristo, eu cresci conhecendo a Cristo, mas a toda esquina eu me esquecia de Jesus. E era uma maneira de viver até tranquila, porque eu me achegava a Cristo, eu buscava a Cristo, quando eu precisava de resolver alguma coisa, quando eu tinha alguma pendenga mal resolvida, e resolvendo aquilo, no decorrer da minha vida, eu não precisava de buscar tanto a Cristo. Mas quando eu entendi a graça de Deus, aquele primeiro momento de encontro com a graça de Deus, foi um alívio para mim. Porque a religião, ela trazia um fardo muito pesado nas minhas costas. E a religião exigia de mim uma santidade que Deus não exigia. E era inalcançável. E daí toda a minha frustração, todos os meus conflitos. E quando eu entendi a graça de Deus, eu falei assim, nossa, é muito mais fácil viver assim. A graça de Deus é muito mais leve. Eu não preciso fazer nada para merecer a graça de Deus. Eu não preciso de fazer nada. Cristo já fez por mim, Cristo morreu na cruz por mim. Eu não preciso mais fazer minhas campanhas, fazer minhas promessas e quebrar quase todas, como eu fazia. Não precisava disso mais. E na semana passada, nós começamos essa série, Não Pega Bem. Não pega bem dizer que segue a Jesus e o tema da semana passada, para quem não estava aqui, foi ser sal e luz. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Aqueles que se tornaram seguidores de Jesus, eles deviam ser sal da terra e luz do mundo. E nós aprendemos que o sal, ele tem o poder de dar sabor. O sal, ele tem o poder de realçar aquilo que o alimento tem de melhor. O sal conserva. E a luz é luz. E a intenção dessa série, gente, não é sair daqui, não é tornar cada um de nós aqui juízes. Essa série, ela não quer trabalhar com grupo. Essa série, ela quer trabalhar com cada um de nós individualmente. Então, a partir do domingo passado, de agora para frente, todo domingo que você vier, você vem com a sua mente aberta e preparada para receber algo de Deus. E não fique aqui pensando, eu já fiz muito isso, nossa, se fulano estivesse aqui hoje, se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Não, a intenção aqui é trabalhar
com cada um de nós individualmente. Porque se a minha conduta, se a sua conduta for a mesma daqueles que estão ao seu redor, daqueles que convivem com você fora da igreja, fora da comunidade, no seu dia a dia, se a sua conduta for a mesma, se não faz diferença nenhuma, se você não é reconhecido como alguém diferente naquele lugar, tem alguma coisa errada. Se você não está salgando o meio que você convive, se você não está sendo luz, tem alguma coisa errada. E o tema de hoje é ser malicioso e infiel. Não pega bem seguir e dizer que segue a Jesus e ser malicioso e infiel. A todo momento na nossa vida, o pecado ele é oferecido para nós numa bandeja de prata. Todos os dias. O pecado ele é oferecido para mim e para você, como uma coisa muito boa, como algo que vem assim, de uma forma maravilhosa, que chegou na hora certa. E quando eu falo isso, agora você imagine a bruxa da Bela Adormecida com aquela maçã linda, oferecendo para ela. Imagina que ela está te falando isso agora. Que o pecado ele vem todos os dias para sanar um problema, o pecado vem para realizar aquele desejo que você tem, o pecado vem para trazer um dinheiro que você não tem, todos os dias. E ele aparece para nós como algo doce, como algo gostoso, mas que no final ele vai se tornar trágico e amargo como fel. Isso é todos os dias. E o que nós vamos tratar aqui hoje, esse tema, a princípio ele pode parecer amargo como fel. E no início você pode até pensar assim, isso não tem nada a ver comigo, eu já passei dessa fase, ou esse problema já está resolvido na minha vida. Mas eu te peço que você pondere um pouquinho. Porque o que nós vamos tratar aqui hoje não é a opinião minha, é bíblico. E você tem todo o direito, se você não gostar, você pode chegar na sua casa, ajoelha aos pés da sua cama e briga com Deus. Fala, Deus, não gostei, para mim não serviu. E o capítulo 5 de Mateus, ele trata da diferente maneira com que os religiosos lidam com a ética de Deus e com que os discípulos lidam com essa ética. E com a lei de Deus. Jesus, ele não quer que nós vivamos uma ética externa. Jesus, ele não quer que a gente viva, assim como eu vivia, segundo a religião, que eu colocava minha Bíblia debaixo do braço e estava tudo certo. O que Jesus ele quer trabalhar conosco é de dentro para fora, a todo momento, na história, na passagem de Jesus pela terra, você vai perceber que os encontros que Cristo teve com as pessoas, eles iam muito mais fundo. Eles iam além da cura. Eles iam além de uma libertação. Jesus ele queria ir mais fundo. Por quê? A novidade da cura, ela ia acabar. Aquele paralítico que não andava, quando ele começasse a andar, daí a pouco tempo, aquilo já não seria novidade para ele. E possivelmente ele ia se esquecer ou não ia dar tanto valor ao que Cristo tinha feito, de ter curado. Mas Jesus ele ia mais fundo. Ele queria trazer algo de dentro para fora, que independente da cura ou não, a pessoa fosse alcançada, ela fosse transformada. E quando Cristo vem, ele apresenta o seu reino, e agora com uma nova cosmovisão do mundo,
Nós não podemos mais enxergar as coisas como a gente enxergava. E discípulo de Cristo, aqui não são só os 12 discípulos. Discípulo aqui somos todos nós, somos eu e você, que olhamos para a cruz, que entendemos o sacrifício de Cristo, que entendemos o sangue derramado naquela cruz, e aceitamos viver da forma que Cristo nos ensinou. As leis e os princípios de Deus, eles são para direcionar nossas vidas. As leis e os princípios de Deus, elas são para nos mostrar o caminho certo. As leis e os princípios de Deus são para facilitar a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento, que não adulterarás. Traduzindo aqui o não adulterarás, Jesus está falando, não use o sexo fora do casamento. Não use. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Vocês não viram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita te faz pecar, corte-a. Corte-a e a lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus. E seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Eu sei que cada um de nós aqui vem de uma realidade, vem de uma história diferente. Traz consigo experiências diferentes. Nós chegamos aqui hoje com aquela velha opinião formada sobre tudo. E cheios de alguns conceitos e razões. Mas esses textos aqui, a primeira parte, Mateus 5, 27 a 30, essa primeira parte fala de adultério e de imoralidade sexual. E Jesus começa falando do adultério, e ele sobe essa temática para a imoralidade sexual, e ele trata do sexo fora do plano de Deus. Aqui ele trata do sexo fora do conceito de aliança, de compromisso. Ele não fala de sexo como uma coisa ruim. Ele fala do sexo fora do plano de Deus como um problema. Nesse trecho de 31 a 32, Jesus fala de divórcio e imoralidade sexual. Aqui Jesus vincula o divórcio, na grande maioria das vezes, ligado à imoralidade sexual, a problemas com o sexo fora do casamento. E no slide 3, 33 a 37, Jesus fala de fidelidade nas promessas. E Jesus termina o texto falando sobre promessas assumidas. Que seja o seu sim, sim, e o seu não, não.
todo casamento termina com um juramento. Ou o padre, ou o pastor, o bispo. Ele sempre vai direcionar, no final vai ter um juramento entre os cônjuges. E aqui Deus fala para você não fazer promessa se você não vai cumprir. Vocês não viram o que foi dito, não adulterarás. Quem disse não adulterarás? A lei. A lei diz para não adulterar. Mas aqui Jesus está fazendo menção à legalidade dos fariseus. Porque os fariseus e os escribas, eles eram doutores da lei. Eles recitavam as leis todos os dias, eles estudavam as leis todos os dias, eles saíam de casa para estudar as leis. Mas o conceito de adultério para os escribas e para os fariseus, eles só aceitavam que seria um adultério quando houvesse um encontro entre um homem e uma mulher, fora do casamento. Quando houvesse um ato sexual fora do casamento, aí sim seria considerado adultério. Porque se não acontecesse nada externamente, nada visível, para eles não era adultério. Não tem problema, não pequei. Eu não encostei em mulher alguma. A mulher não encostou em homem algum, não houve adultério. E Jesus agora ele quer trazer um princípio ético para o nosso coração, que vai além do nosso exterior. E Jesus agora ele quer nos mostrar que o pecado não é algo externo, mas que o pecado ele nasce dentro do nosso coração. Que é algo que vem de dentro para fora, não é só porque você não teve um contato físico que não houve o pecado. Então os fariseus, eles focavam o adultério como um ato exterior, visível e concreto. Então, se não tivesse ato exterior, se não fosse visível e se não fosse algo consumado, não existia pecado. É como se hoje, nos nossos dias, você ligasse para um disque sexo, para eles não teria problema nenhum. Não teve problema. Eu não encostei em ninguém. Eu não encontrei com ninguém. Eu ouvi algumas palavras que levaram a minha imaginação longe. É como eu entrar numa sala de vídeo, num chat, e ali existia um sexo virtual, não tem problema. O que eu fiz de errado? Eu não traí ninguém. Ou ainda navegar por páginas pornográficas da internet, são só fotos. Qual o problema disso? Não foi um encontro às escondidas. Não tem problema. Então, pela lógica farisaística, não tinha problema mesmo só olhar. Não tinha problema cobiçar. Não tinha problema desejar. Só existiria um problema se houvesse um encontro consumado, sexo consumado. Há um tempo atrás, eu acho que esse ano ainda, passou no Fantástico, não sei se alguém aqui viu. No Japão, pessoas que não conseguiam mais ter relacionamentos com outras pessoas. Pessoas não conseguiam se envolver com outras pessoas, não conseguiam ter um relacionamento longo, duradouro, sadio, normal com outra pessoa, porque elas estavam tão acostumadas com a internet, com o sexo virtual, que eu acho que ela almejava um ator pornô, um produtor pornô, alguma coisa assim, porque não conseguia.
porque ficava muito longe da realidade que eles encontravam no cotidiano. E eles passaram a se envolver com bonecos de silicone. E mostrou um cara na casa dele com uma mulher de silicone, e ele almoçava com ela, ele tomava café com ela, ele tomava banho com ela, ele dormia com essa mulher, ele conversava com essa mulher, e mostrou a cena, gente, é patético. A boneca sentada, ele colocava ela de perna cruzada, com a mãozinha assim, e ele conversando com ela. E ele falou que esse foi o relacionamento mais duradouro da vida dele. Não tinha problema de relacionamento. Então é mais fácil eu viver com uma boneca calada do que tentar conviver com a esposa, com uma mulher, com uma namorada. O fato é que, diante da facilidade que a internet tem produzido as coisas, diante da facilidade que a informação tem chegado a nós, tem gerado hoje uma epidemia. E essa epidemia foi assunto da Folha de São Paulo de 2 anos atrás. De pessoas que estavam se tornando doentes, viciadas em sexo virtual e que não conseguiam se relacionar com as pessoas. E Jesus continua. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É muito sério isso. O verbo desejar, no grego, significa epitimeu, que vem do substantivo epitimia. E epitimia, essa palavra te lembra o quê? Epitimia. O som é muito, não é? Epidemia. Vem do substantivo epitimia, algo que se propaga, que contagia a ponto da pessoa que tem o desejo perca o controle. E esse desejo passe a controlá-lo. O que Jesus está dizendo aqui? Aprenda a lidar com a sua sexualidade, na perspectiva certa, na perspectiva de Cristo. O sexo é algo maravilhoso, que foi criado por Deus, que foi dado por Deus, para o homem e para a mulher, numa relação de aliança e compromisso. E o problema da epitimia é porque quando sai do padrão de Cristo, você perde o controle. A epitimia, ela tem o poder de pegar um desejo que é legítimo e criado por Deus e colocá-lo fora de ordem. A epitimia, ela tem o poder de distorcer aquilo que Deus criou, que Deus projetou para o homem e para a mulher, e tirá-lo da ordem certa. O sexo no contexto correto, ele é legítimo. O sexo no contexto errado, fora daquilo que Deus projetou, planejou, é um problema. A epitimia, ela coloca o sexo e ela deforma valores. A epitimia tem o poder de pegar uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus e torná-la um objeto de consumo, um objeto de desejo, um objeto para que eu possa fazer o que eu quiser com ela, consumir, usar, e assim com o homem também. A epitimia tem o poder de fazer isso com o homem, a mulher olhar para o homem e ver o homem como um objeto para satisfação dos seus prazeres. A epitimia, ela causa perda de controle. O indivíduo passa a ser controlado pelo seu desejo.
e não mais controlar o seu desejo, ele passa a ser controlado por ele. Agora, para os solteiros, acharam que adultério era assunto só para casado. Achou que não ia chegar em vocês. Você pensa assim, até agora isso não é para mim, eu sou casado, eu sou solteiro, eu não tenho como adulterar, porque se eu não sou casado não existe adultério. Mas Jesus, ele traz o texto para uma nova dimensão. Ele não ia perder essa oportunidade. Jesus não ia deixar isso passar batido assim. E o texto diz, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Qualquer homem casado, solteiro, jovem, idoso, divorciado, qualquer. E vale também para as mulheres. Porque a gente tem que entender que Jesus falava para uma sociedade machista. Mas trazendo para os dias atuais, com certeza, Jesus ia colocar todo mundo no mesmo pacote. E o texto continua. Se o seu olhar direito te faz pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado todo ele no inferno. Aqui, gente, a palavra inferno, Mateus 5, 29, ela não está falando do inferno literal. Aqui, ele está falando, Jesus está falando de um vale chamado Guirená, ou Guerrinom, que ficava próximo a Jerusalém, no sudeste de Jerusalém, e era um vale que por muitos anos ele foi usado para fazerem sacrifícios de sangue, se sacrificavam crianças ao deus Moloque. E o rei Josias, quando ele assumiu, ele determinou que aquele lugar estava amaldiçoado. Então, o povo não podia morar ali, porque aquele lugar era um lugar condenado, era um lugar amaldiçoado, e posteriormente aquele lugar virou um lixão. Então todo o lixo de Jerusalém era jogado ali. E por causa dos gases do lixo, ali existia um fogo que não se apagava nunca. Então aqui, entenda inferno como um lixão. E o que Jesus está querendo dizer é que se você não controlar a sua vida sexual, a sua moral, ela pode se tornar um lixo. Por consequência do sexo usado de forma errada. E aqui 5 coisas que Jesus não está dizendo nesse texto. A primeira dela, sexo é coisa do mal. Não, Jesus não está dizendo isso. O sexo foi criado por Deus, e logo no capítulo 1 e 2 de Gênesis, antes da queda do homem, Deus criou Adão, e Deus cria a mulher, porque ele viu que não era bom Adão ficar sozinho. E Deus criou Eva, e quando Adão olha Eva a primeira vez, ele olhou e falou assim, ô trem chique. Não foi isso que Adão falou? Uau! Que trem chique! Não, já está bom. Foi isso que Adão falou. E eles estavam nus. E não existia vergonha entre eles. Porque o sexo foi criado por Deus. Jesus não está dizendo que a mutilação, nesse caso aqui, que a mutilação é louvável. Em caso nenhum, na verdade, né? Jesus não está dizendo que é louvável. Jesus não está te dando uma solução, se você pecou, corta sua mão, arranca o seu olho, que está tudo bem. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui, que você não deve lutar contra comportamento.
O que Jesus está querendo te levar é algo mais profundo. Porque o comportamento, ele tem por trás conceitos, práticas, costumes. Então, se você não mudar isso no interior da sua mente, se você não trabalhar isso no seu coração, não adianta mudar o comportamento, porque lá dentro, o desejo vai estar ardendo ainda. O pecado vai estar gritando lá dentro. E esse é o ponto principal dessa mensagem. A todo momento, Jesus quer trabalhar conosco de dentro para fora. E é assim que você consegue vencer. Jesus não está dizendo, pisou na bola, está no inferno. Tem igrejas que elas condenam o adultério como esse tipo de pecado, sem perdão. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus não está dizendo que homens são lobos e que mulheres são ovelhas. Como eu falei, Jesus, ele falava para uma sociedade machista, e Jesus, como um Deus onipresente, onisciente, Jesus já sabia desse tempo nosso. Jesus já sabia que existiria o empoderamento feminino, a luta feminina pela liberdade sexual, a luta feminina pela igualdade sexual, pela igualdade de direitos. E Jesus sabe que entre nós não existe ovelhas. E Jesus também não está dizendo que isso é conversa para gente casada. Jesus inverte esse jogo quando ele diz, qualquer um que olhar e desejar no seu coração falhou na sua sexualidade. E o que Jesus está dizendo com esse texto? O sexo é algo muito bom e muito precioso para ser tratado de forma banal. O sexo na nossa sociedade hoje, ele é tratado como um impulso, como um desejo apenas. E se você acredita que nós somos frutos do acaso, se você acredita que você nasceu de uma explosão e a partir de uma ameba se criou um ser tão complexo como nós, você tem total direito de acreditar que o sexo realmente é só um impulso. Agora, se você acredita que você foi criado por um Deus intencional, que te criou, que te projetou, que pensou em um futuro para você, que pensou em um futuro para mim, não tem como tratar o sexo dessa forma. Existe um motivo, existe uma intenção por trás do que Deus criou. E o que Jesus faz, ele vem para resgatar, para restaurar o mau uso do sexo. A palavra de Deus, ela diz que quando o homem se une a uma mulher, eles se tornam uma só carne. Agora imagine a complexidade disso, de se tornar uma só carne. As pessoas, elas vêm colecionando relacionamentos e relacionamentos e relacionamentos. E cada vez que você se deita com uma mulher, se deita com um homem, uma parte de você ficou com ele ou com ela e uma parte dela com você. Imagina quando você chegar no seu casamento, toda essa bagagem que você traz de experiências, o que isso pode causar na sua vida? Jesus está dizendo que o desejo sexual disfuncional, epitimia, só pode ser vencido antes da batalha começar. Gente, essa é uma área que não adianta. Não imagine que você vai entrar em campo para lutar e vencer. Essa é uma área que você já entra perdendo. Não tem como. Ou você luta contra
antes de entrar em campo, ou você evita situações, ou você se antecipa às situações, ou, muito possivelmente, você vai ter alguns problemas. Eu conheço vários pastores, que no momento de aconselhamento, caiu. O pastor que estava ali para aconselhar, para ajudar, para carregar, para direcionar, caiu. Então é uma área que não tem brinquedo, gente, não é brincadeira. Se você não lidar com a sua sexualidade de forma sadia, a sua vida vai virar um guerrinom. A sua vida vai virar um inferno. A sua vida vai virar um lixo moral, um lixão. O divórcio é um exemplo disso. Quem já passou por divórcio aqui, sabe que não é fácil sair dessa situação. E que isso acarreta mágoas, traumas, por muitos anos. Eu sou filho de um casamento que deu errado. Quando eu tinha 11 anos, meus pais se separaram. E até hoje, a gente colhe frutos disso. O meu pai colhe frutos disso. E frutos muito amargos. E para terminar, o centro da questão então é qual? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não tem como eu dizer que eu conheço se eu esqueço a cada esquina. É melhor que não conheça do que viver dessa forma. Você é casado? Então seja totalmente e exclusivamente do seu cônjuge. Você é casado? Jesus está falando aqui, pratique sexo com a sua esposa, com o seu marido. É saudável. Foi Ele que criou. Você é solteiro? É difícil? Siga Jesus. Siga Jesus, senão não faz sentido você continuar aqui. O salmista diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O amado da minha alma. Quem que era o amado da alma do salmista? Era Deus. Siga Jesus, diga não, seja contra a cultura. Aquele grupinho de WhatsApp que só manda bobagem. Tem um grupinho, né, do pessoal do trabalho, que sempre vem um gemidão, uns negócios assim meio esquisitos. Sai. Não é vergonha para você, não. Sabe por quê? Aqueles que te criticam porque você fala que você quer se guardar, que você quer se preservar, aqueles que te criticam lá na frente, vai te ver num casamento sadio, colhendo frutos das suas escolhas. E ao contrário, eles também vão estar colhendo os frutos das escolhas deles. De pessoas amarguradas, pessoas destruídas, cheias de experiências sexuais para contar, mas uma vida sem sentido. Você errou. Você solteiro, você errou. Você casado, você errou. Pisou na bola. Então, aproprie-se do seu perdão.
Comece um novo tempo na sua vida. Olha para a cruz. Reconheça o sacrifício de Cristo. Reconheça o sangue que foi derramado na cruz. Por mim e por você. Vale a pena. Vale a pena esperar. E para refletir e praticar. Como que você tem tratado a sua sexualidade? Você enxerga a sua sexualidade como um presente que deu para você compartilhar com o seu cônjuge? Você já tem essa compreensão no seu coração que a sua sexualidade é para ser tratada com responsabilidade? Gente, porque se não fosse, Jesus não ia tratar disso na Bíblia. Se não fosse algo tão importante, Jesus não precisava de falar disso. Mas Ele traz algo que Ele criou, que Ele fez, que Ele preparou, que Ele planejou. E que foi deturpado, distorcido pelo homem. Você trata a sua sexualidade com essa responsabilidade, você solteiro, você casado? Ou como entretenimento? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque a todo momento o Senhor vem ao nosso encontro, consertando as coisas para nos atrair mais a Ti, mais para perto de Ti. E que essa série, ó Deus, venha falar aos nossos corações, que venha moldar nosso caráter, ó Deus. Que nós venhamos viver, ó Deus, uma transformação de dentro para fora. E que nós possamos viver com ética, segundo o padrão que o Senhor nos ensinou, que o Senhor criou para nós. Dá-nos, ó Pai, discernimento das coisas que são do Senhor e daquilo que não é do Senhor. Daquilo que te agrada e daquilo que não te agrada, ó Pai, que nós possamos conscientemente, ó Deus, fazer as nossas escolhas. E que nós possamos ser realmente enxergados como sal da terra, como luz do mundo. E que nossas atitudes sejam condizentes com aquilo que temos aprendido e que temos vivenciado aqui, domingo após domingo. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.